vamos fazer o seguinte, vamos dar início aqui. A Ana vai tentar lá, qualquer coisa, numa outra reunião, ela pode implementar esse trabalho dela, né? Uhum. Vamos, para não perder tempo aí, Eu posso fazer uma abertura? Oi, Ana. pode, fica à vontade. Ah, ela tá falando? Alguém tá. Ah, não dá pra ver a Ana. Oi, Ana, olha, fala aí pro pessoal. Oi, Ana, bom dia. Oi, Oi, Bom Ana. dia. olá, bom Olha, dia. tá dando para ouvir ela falando muito bem aí no celular. Será que você não, colocando perto do áudio, assim, não poderia ela falar e a gente poder ouvir aqui? Que eu tô ouvindo ela muito bem. Por esse celular aí. Dá certo, Lucimar? Já? Pessoal, vocês aceitam? Sim. Porque tá dando para ouvir, porque pelo menos a Ana Kaline já vai falando alguma coisa. É? Vamos lá. Ana Kaline, ela tá me Olá, ouvindo? Lucimar, fale para ela dar início. Tá dando para ouvir. Ana, tu não conseguiu de jeito nenhum entrar pelo Zoom, né? Tu, não, tu tá Deixa tentando eu entrar agora. pelo teu celular ou pelo computador? Pelo celular, igual. é pelo celular. Uhum. Diga para ela ir falando, que tá dando para ouvir. Você consegue. Você consegue ver os meninos assim? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu tô vendo ela mais ou menos também. Mas o áudio, tendo áudio já é muita coisa. Fala alguma coisa para os meninos aí, Kaline. Todos estão me ouvindo bem? Eu posso Sim, começar? sim, pode. O mestre silenciou. É, Retornei. ah, Diga para ela que ela você pode pode. dizer Pessoal, direto para ela, mestre. ela tá ouvindo? Tá lhe ouvindo. Ana Kaline, vamos começar? Tá dando para te ouvir. Vamos lá? Certo, todos estão Pessoal, ouvindo legal, né? vocês estão ouvindo a Ana Kaline? Eu estou ouvindo. Sim. Vamos dar um início, depois a gente vai comentando para não perder tempo. Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo? Certo, Ana Kaline, pode começar. certo. Então, bom dia a todos, né? Depois dessa dificuldade imensa aí. Bom dia. Bom, o objetivo da reunião seria discutir um pouco sobre as grandes civilizações do passado, com foco na ufologia e também na filosofia, que é a minha área, digamos assim. Então, eu decidi focar mais no Egito, nas civilizações pré-colombianas, que são até um pouco mais desconhecidas por nós, né? Lucimar, Em relação Oi. ao Egito, para dar só uma paradinha bem para me Deixa eu ver explicar aqui. uma coisa. Galino, o mestre está pedindo para você parar só um minutinho que ele quer explicar um detalhe. Ó, duas coisas que eu queria falar. Quando cair, porque vai cair daqui a pouco, o pessoal volta pelo mesmo link, a mesma forma, tá? Porque no Zoom ela vai cair, porque nós já estamos quase com o tempo aqui de fechar o bloco, né? Então, quando cair, todo mundo retorna, tá ok? Outra coisa, vamos todo mundo desativar áudio, vídeo, que fica até melhor para a gente ficar só ouvindo o que ela está falando, tá bom? Pronto. É você que desativa, mestre. Tá, Desativa os pode nossos ser. áudios. Mas tudo bem, eu vou desativar aqui o Desative. todo mundo aí. Eu posso fazer isso, mas é melhor você coordenar isso aí. O seu não, os outros. Mestre. Você está me ouvindo? Pronto, você desativa o dos outros e deixa o seu ok. Não. Mas os outros continuam. Pronto, é isso mesmo, corretíssimo. Agora eu desativo o meu também. Não, mas aí, no caso seu, acho que tem que ficar, por causa do celular aí. A Lucimar, não. Ei, Lucimar. Desativou. É porque ela tá com o celular, a menina.
está falando é pelo celular, porque não conseguiu entrar em nada. Aí do celular que está saindo para os outros. Quando se elas ativarem, Simar, Tudo bem, mestre. Você reativou. Eu vou ficar caladinha, só escutando. não, tem que igual ser os outros. você aí, você não pode desativar, não. Porque você tá com o celular aí da menina perto, né? Tá ótimo. Tá saindo. Tudo Gente, bem. então vamos lá, vamos lá. Pode começar? Sim. Todos estão lhe ouvindo. Ok. Então, continuando, é bom que fique claro que eu não vou focar naquele livro Se Era um Deus Astronautas. Primeiro porque eu não li o livro, então não me sinto confortável com coisa que eu não li. Mas pelo que eu assim, vi por alto, ele tem algumas coisas que são um pouco claras. Apesar dele escrever de forma plausível, né, vários relatos de presenças extraterrestres na Terra há muito tempo, ele é bem criticado pela comunidade científica, inclusive pelo Carl Sagan, né, que é um astrônomo que a gente segue bastante. Mas é só que tem uma certa, assim, são plausíveis em alguns pontos. Mas eu acredito que possa ficar melhor importante. Bom, indo para o lado da civilização egípcia, fica claro o seguinte: os filósofos eles pela história, né, que nós conhecemos. E o Egito, que pela história, seria um Egito mais humanos, que também tem uma Atlântida. Por que os filósofos colocam isso? Oi? Tá dando. Tá cortando o áudio dela. É, né? Tá cortando muito. Agora tava pegando direitinho. Veja, afaste um Mas- pouquinho para ver assim. Pra me abaixar o meu? Não, baixa só um pouco o seu para ver uma coisa. Vamos lá, agora. Pois eu vou afastar o dela um pouco. Só um pouco, vamos lá. Peça para ela falar aí. Continue. Pode continuar, Kaline. Agora tá legal o áudio? Tá ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo. Era os demais lá que o Tucano disse que não estavam muito bem. Acho que tá melhor. Para mim tá melhor. Pessoal, tá dando para ouvir melhor agora? Eles não te ouvem, que o áudio deles estão desligados, mestre. Ah, tá ok. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Esse Egito, que não conta na história normal, digamos assim, seria um Egito da época que o cara ainda era e isso tem registros científicos, não são filosóficos, né? Vários fósseis foram encontrados em vários anos. Então o Egito, por civilizações secundárias, seria dos antes. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque na última reunião foi colocado a possibilidade das grandes pirâmides, né, das grandes construções egípcias terem sido feitas por extraterrestres. Eu quero trazer aqui uma outra vertente, que é a vertente filosófica que foi dada por Platão e depois foi retomada pela Helena Blavatsky. É que, na verdade, os egípcios eles teriam dado essa tecnologia que para a gente era muito, digamos assim, estranha, inimaginável, dos povos atlantes, né? Então, eles conseguiam dominar coisas e elementos, até mesmo da gravidade, elementos alquímicos, que nós ainda não conseguimos conceber. Então, para eles, essas construções não seriam tão difíceis assim, por conta desses conhecimentos. Por outro lado, a civilização Atlantis seria uma civilização extremamente avançada para o seu tempo. Por quê? Porque ela teria aí uma mistura tanto de pessoas da Terra quanto de outras civilizações que vieram do espaço. Então, no fundo, sim, elas teriam sido, digamos assim, ajudadas, as suas construções teriam sido ajudadas por conhecimentos extraterrestres, mas não diretamente construídas por extraterrestres. Mas isso é só uma vertente, né, que eu queria trazer para vocês aqui da filosofia.
É bom que fique claro outra coisa. Os egípcios, eles tinham uma noção de moral e de valores completamente ligada ao universo. Porque para eles, assim como para as civilizações pré-colombianas, o universo significava a continuidade, né? O infinito, digamos assim. Significava a ligação com o divino. Então, todas as suas descobertas em relação ao universo, a sua astronomia, era ligada a isso, por conta dos seus valores, por conta do seu medo, digamos assim, de não alcançar o infinito, de não alcançar a vida eterna, digamos assim. Então, quando a gente vai estudar a arqueologia ufológica ou mesmo a astronomia com relação a esses povos, a gente tem que ter em mente isso, porque senão vai ficar difícil o entendimento dessas civilizações e por que eles se dedicaram tanto ao estudo, né, dos astros. Tanto é que as pirâmides teriam sido aí baseadas no cinturão de Órion, por exemplo, né? Dessa ligação que eles tinham com o divino, com o eterno, que eles buscavam. A civilização egípcia, dentro da questão que a gente conhece, a histórica, digamos assim, que teria ficado a remanescência dos Atlantes, eles teriam se dedicado a estas pesquisas para alcançar uma vida após a morte. Então, toda essa base, né, moral da civilização egípcia, baseada na justiça, em Maat, em conceitos do bom, do belo e do justo, como se é falado na filosofia, tem essa ligação, essa ideia que eles tinham de eternidade. Então, as estrelas, os planetas, os cometas, nada mais eram do que a continuidade dessa ligação. Mas a civilização egípcia, ela é, digamos assim, extremamente conhecida, né, por todos. Pelo menos bem falada nas escolas, a gente ouve muito falar dessa civilização. O que é diferente das civilizações pré-colombianas, por exemplo, que infelizmente, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, só tinha uma página falando dessas 3 civilizações e não era nem a página toda. Tipo assim, era só, elas ficaram resumidas às civilizações indígenas. Né? Nada contra os indígenas, mas infelizmente isso virou um termo pejorativo. Infelizmente dado pelos portugueses, né? Esse termo que ficou pejorativo de os indígenas teriam povos preguiçosos, enfim, que não teriam nada a contribuir, que não é verdade. Dentro dessas civilizações pré-colombianas, a ideia de ufoarqueologia, ela se mostra no seguinte: também por essa relação de ligação com a eternidade, né, que eles procuravam, mas todo o ciclo de vida deles era baseado na observação dos astros. Por exemplo, os maias, eles tinham noção da existência de Sírius, eles tinham noção da existência de Vênus, de Júpiter, eles tinham noção da movimentação correta do Sol, eles tinham noção da contagem de dias extremamente parecida com a nossa contagem de dias. Então, todo o ciclo da Lua era utilizado por eles. Então, digamos assim, o universo, né, o estudo do universo ditava a vida deles. Uma coisa que a gente pode observar bem concreta, assim, da ufoarqueologia, por exemplo, nos maias, é o túmulo, né, a lápide de um de seus governantes, que chama Pakal Votan. Por que eu friso o Pakal Votan? Quem quiser pesquisar na internet, é super fácil de encontrar. Na lápide dele tem digamos assim, uma espécie de desenho que o mostra. Aí tem várias vertentes. Tem a vertente que diz que, na verdade, seria ele dentro do seu túmulo, ou então no seu, no seu trono. E tem outra vertente que, na verdade, seria ele dentro de uma nave espacial, retornando para casa, retornando para o seu planeta de origem. Então, este rei, né, Maia, ele teria sido um visitante estelar, que teria chegado, que teria dado seus ensinamentos e depois teria retornado para casa em sua nave espacial. Então, essa lápide, ela é objeto de muitos estudos ufo-arqueológicos. Né? Claro que a arqueologia oficial, digamos assim, ela nega, né? Ela fala, tem várias coisas até absurdas que dadas como explicação, de que seria também uma mulher dando a luz, enfim, que ele estaria só no seu trono, enfim, várias explicações.
Mas a ufoarqueologia falaria então que estaria dentro de uma nave espacial. Se a gente for observar bem essa figura, parece realmente, né, que é uma nave espacial, inclusive com jatos de propulsão, enfim. Isso vai da imaginação e do entendimento de cada um. Voltando um pouco para a civilização egípcia, tem um templo lá chamado Templo de Osíris, né, que também vocês podem pesquisar na internet, e tem várias gravuras do que seriam coisas do futuro. Por exemplo, gravuras que parecem helicópteros, que parecem realmente naves espaciais, ou outras coisas do tipo. Então, essas gravuras do Templo de Osíris são bastante estudadas na ufoarqueologia. Mas também tem o lado de que é negado pelos cientistas convencionais, que eles, enfim, dão explicações completamente absurdas, ou até mesmo só falam que foi uma coincidência, que parece, que é a nossa imaginação, enfim. Várias outras explicações aí. E nós sabemos que não são tão simples assim essas explicações, né? Nós, como amantes da ufologia e pesquisadores, realmente. Então, para trazer um pouquinho de forma diferente para vocês da ufoarqueologia ao longo da história, eu gostaria de ressaltar umas coisinhas rapidinho, né, só para a gente ter uma noção de que não é uma coisa tão esporádica assim. A Idade Média, por exemplo, foi uma era muito rica em ufoarqueologia. Como assim? Vários quadros, né, de pintores, renomados ou não, eles mostram a existência de, digamos assim, nuvens um pouco diferentes, objetos meio parecidos com naves. E a ideia de que Jesus teria sido um ser extraterrestre, né? Que Jesus teria vindo de outro planeta. O que não tiraria em nada o seu caráter divino, porque ele seria um ser evoluído, teria vindo trazer aí grandes ensinamentos para a humanidade. Mas claro que isso não é aceito pela comunidade científica convencional. E alguns desses quadros também podem ser colocados na internet, vocês vão encontrar. Muito fácil, né, encontrar esses quadros que mostrariam essa ligação, essas colocações de UFOs. Inclusive eu posso até mandar para vocês depois o nome para vocês, para não ficar muito extenso aqui, se vocês quiserem, para vocês pesquisarem. Mas na questão pré-histórica, por exemplo, também tem muito, né, da chamada pinturas rupestres ufológicas, digamos assim, que entra dentro da ufoarqueologia. Algumas pinturas de homens, de humanoides, né, extremamente difíceis de serem explicadas, figuras com capacetes e antenas, pegadas também digamos assim, calçados que teriam solas, que naquela época não tinha como o homem utilizar aquele tipo de calçado, período cambriano, sabe, período cenozoico, enfim, de vários períodos da história, que mostram essa presença que realmente não tem muita explicação pela ciência convencional. Então fica aí a cargo da imaginação de cada um também, né? Então essas ligações ao longo da história, de pilhas que foram encontradas também, civilizações remotas, na Pérsia, de pilhas galvânicas, que tipo assim, não teria como eles terem essa tecnologia se não fossem outras civilizações mais avançadas que tivessem dado esses ensinamentos. Os discos de drops também, que vocês podem pesquisar, foram encontrados muitos discos que teriam sido dessa civilização chamada drops, que teria só caído, né, na época da pré-história ainda. E eu acho que todos nós concordamos, digamos assim, que antes dessas civilizações pré-históricas, digamos assim, que nós conhecemos, os homens das cavernas, existiram civilizações mais avançadas, né? Não só os Atlantes, mas os Lemúrios e outras civilizações. Então essas civilizações teriam deixado também os seus ensinamentos para esses que vieram posteriormente, né? Os egípcios e os civilizações pré-colombianas, por exemplo. Então, quando diante dessas civilizações que a gente se propõe a estudar essas civilizações, eu pelo meu lado da filosofia, né, também, é bom que a gente tenha em mente todo o arcabouço que essas civilizações trazem, porque elas estudavam o homem como ser heterogêneo que era. É muito diferente da gente, que a gente tenta limitar hoje, né, separar a ciência, separar a religião,
separar, que o homem só pode seguir uma vertente, porque se ele seguir várias, ele não vai ser bom em nenhuma delas. E esses povos não tinham esse entendimento. Então, para eles, a construção do conhecimento era bem diferente, era multifacetada, né? Então, para eles, era muito prezado o estudo da astronomia, junto com o estudo da arqueologia, junto com o estudo da história, junto com a geologia, junto com a biologia, enfim. Essa junção de conhecimentos era extremamente importante para essas civilizações. Então, se a gente se propor a estudá-las, é necessário que tenha esse estudo mais heterogêneo também, porque senão vai ficar um pouco difícil. A gente tende a colocar esses conhecimentos em potinhos, digamos assim, né? Então fica difícil entender a complexidade dessas civilizações se a gente não se propor a estudá-la de forma um pouco mais heterogênea. Então eu fiz só uma mescla para vocês aí, né? Eu não vou me aprofundar muito, para dar abertura para vocês fazerem também seus comentários e trazer também mais informações, porque eu tenho certeza que vocês têm aí aos baldes muitas informações. Mas o que eu queria deixar era isso, e fomentar essa pesquisa dessas civilizações, principalmente das civilizações pré-colombianas, que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre elas, mas não só na vertente ufológica. Pesquisem também na vertente, como eu posso dizer, que faça essa junção também filosófica, tá? Para que vocês consigam internalizar esses conhecimentos de uma maneira melhor e mais profunda. Vocês querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, que eu fale de alguma coisa específica? Lucimar, Oi. estou avisando novamente ao grupo aí, todo mundo. Se cair, pessoal, a gente retorna pela mesma forma que todo mundo entrou, viu? Certo. E assim, fica à vontade todos aí. A Ana Kaline deixou que possa ter um comentário, né? Então podem comentar à vontade. Pronto. Agora você libera o áudio deles. Tá certo. Liberar o áudio de todo mundo agora. Isso. Você consegue ver eles? Consegue, Ana Kaline? Quando eu coloco assim? Não, né? Consegue? Dá pra ver um pouco, sim. Se eu pudesse colocar em paisagem, mas não dá. Deixa eu ver se dá. Dá não. Se você... Microfone liberado, Lucimar. Oi. Então, é o seguinte, microfone de todo mundo está liberado. Agora a gente deixa todo mundo, cada um pode silenciar aí por conta própria mesmo. Só clicar na telinha, aparece, você desativa. Aí a pessoa que for se manifestar é quem usa o áudio, viu? Tá bom? E usa o microfone. Porque se todo mundo ficar ao mesmo tempo, vai congestionar. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um comentário. Alô? Certo, então deixa o Gregório falar, eu só fazer ele. uma colocação. Deixa o Gregório falar, Não, deixa o e aí Bernardo. os outros vão falando, mas enquanto a pessoa estiver falando, deixa o áudio desligado, para não congestionar. Vai, Gregório. Eu achei muito interessante o que ela falou sobre a Atlântida, né? Quando ela estava falando, eu lembrei de um livro chamado Exilados de Capela. É um livro espírita, né? E ele fala que essa civilização era uma civilização tecnologicamente avançada, mas no contexto espiritual era uma civilização ainda um pouco primitiva. E essa civilização, ela tinha uma tecnologia de navegar por todo o nosso sistema solar. Fala que os monumentos que tem em Marte, na nossa Lua, foram feitos na época dos Atlânticos. Muito interessante o livro. Também eu achei muito interessante quando ela falou dos egípcios. Eu lembrei muito de Akhenaton. Eu não sei se ela pode falar, eu queria que ela falasse um pouco sobre Akhenaton. Foi um faraó das estrelas, que encarnou que era um extraterrestre e tal, que comandou todo o Egito Antigo. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre Akhenaton. Certo. Eu ouvi. Pronto. Ô, Lucimar.
Microfone liberado. Eu posso. Ela vai Eu posso responder só o Gregório, fazer viu, uma- Bernardo? Pode falar, Carlinhos. Eu posso. Pode. Tá, eu ouvi o comentário do Gregório. Muito interessante. O Akhenaton, ele foi um faraó bem, digamos assim, sui generis, né? Ele teria sido o faraó que colocou no Egito o monoteísmo, tentou inserir no Egito o monoteísmo, né? Ele era marido de Nefertiti. E o que se fala em Akhenaton, de ufarqueologia, é que ele seria um híbrido, né? Os ufoarqueólogos, digamos assim, estudam, por exemplo, o formato do seu corpo, e seria um formato um pouquinho diferente dos humanos convencionais, ele teria um formato meio humanoide. Então ele teria ideias completamente diferentes dos egípcios convencionais, né? Ele tentou aí colocar o monoteísmo, ele conseguiu durante algum tempo, depois retornou para o politeísmo. Então a ideia é de que ele seria, então, digamos assim, uma espécie de visitante das estrelas, né? Ele não seria um faraó normalzinho, não. Ele teria essa ligação com os extraterrestres. Não sei, não tem como afirmar se ele tinha essa consciência, né? Se ele sabia disso ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Os egípcios eram muito inteligentes e faziam muitas pesquisas que nós ainda não sabemos. Provavelmente ele poderia saber. Mas ele teria sim essa ligação aí extraterrestre, como o Gregório colocou. E seria um faraó bem, digamos assim, ele tinha uma maniazinha de grandeza um pouco maior que os outros, porque ele não tinha essa ideia aflorada de moral tanto quanto os outros faraós. Os outros, por exemplo, quanto Ramsés II, e os outros faraós que teriam levado o Egito ao seu auge. Então ele é uma caso à parte mesmo na história do Egito. É bom, daria, digamos assim, outra palestra só sobre ele, porque ele é bem interessante a história dele. Obrigada pela sua colocação. Correto, gostei. Agora sim, é como você falou, né? Tem muita gente que fala que ele passou muito conhecimento do Egito antigo, né? Tão tal que a ideia da pirâmide dizem que é dele, né? Do Akhenaton, né? Essa ideia de construir pirâmides, né? E ele também, no contexto espiritual, ele tinha uma aura, uma energia diferenciada dos demais, algo do tipo, né? Era um ser divino, né? Um ser das estrelas, né? Chamado, né? Como você falou, falar sobre Akhenaton dá umas 5 horas aqui de palestras. É, verdade. Lucimar, o meu microfone está ativado. O meu tá normal. O do Júnior é que eu não. O do Júnior é que fazer. estava. Tá ok? Ah, não, do Júnior não, Eu desculpa. gostaria de fazer uma Miguel. posição. Pronto, o Júnior tá com a palavra. Mas eu tô aqui ouvindo vocês, viu? Ó, legal. Tô ligado. Bem. Júnior, é você que tá com a palavra, não é? Não, Não? não. É o Bernardo? Porque eu não tô vendo aqui o mestre que tá coordenando. Eu gostaria de fazer uma posição. Alô? Estamos me ouvindo. Pode falar? Pode. Alô? Alô, pode falar. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Com relação ao que a Ana Kaline falou sobre os maias, né? Para mim, não há dúvida que esse contato com outras civilizações extraterrestres é um fato. Para mim, não tenho dúvida, né? Sobre tudo que já se encontrou sobre os maias, sobre a arquitetura, né? Sobre o calendário que ela citou, né? O observatório astronômico que eles tinham lá. Então, eles já conheciam dados sobre alguns planetas, Urano, Netuno, isso aí já está tudo relatado, né? Eu gostaria que ela fizesse algum comentário a respeito sobre o desaparecimento da civilização, 600 anos, mais ou menos 700 depois de Cristo. Parece que hoje a civilização desapareceu assim, de uma forma assim,
inesperado. Não tem uma explicação lógica, pelo menos pelo que eu ouvi, né? E li algumas coisas sobre o assunto, né? Sim, É sim. bastante interessante isso, né? Vocês têm conhecimento e foram encontrar várias fotografias e pinturas rupestres lá semelhante a astronautas, né? Inclusive nos livros do Eric von Däniken e de outros autores, eles citam essas fotografias, esses desenhos, né? Bastante semelhante a um astronauta do nosso tempo, né? Então, isso, e a datação desses desenhos é 4.000, 6.000 anos. Parece que foi bem antes da civilização maia, né? Gostaria que ela fizesse algum comentário sobre isso também. Eu ouvi, obrigada por sua colocação. Eu vou tentar explorar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a civilização maia, ela não sumiu do nada, como algumas pessoas pensam, né? A civilização maia, ela passou por alguns problemas ao longo da história. O primeiro deles foi um grande período de seca, muito grande mesmo, muito difícil, onde as civilizações foram obrigadas a migrar para outros lugares. Pelo menos é o que diz aí a história. Ela teria passado por esse tempo de seca. Apesar de estar em uma península extremamente rica em água, chama Península de Yucatán. Sim. Muito próximo ali de uma fonte de alimento, muito próximo. Por quê? É porque, assim, os maias, na verdade, eles ficariam ali um pouco ao sul do México, mais embaixo, né? E na América Central ali. Por ali. E os astecas seriam um pouco mais acima, um território um pouco mais acima do México. Apesar de que depois dizem que os astecas dominaram os maias. Né? E essa península é interessante pelo seguinte, ela não tem, a península de Yucatán, ela não tem rios na sua superfície. Né? Só que embaixo da península é extremamente rica em água, poços. E os maias descobriram isso. Eles descobriram e eles se estabeleceram ao longo, né, desses lugares, desses poços, digamos assim. E esses poços eram rios subterrâneos que se ligavam entre si e que iam desaguar no mar. Então, olha a perspicácia disso. Esse povo não tinha, gente, GPS naquela época. Né? Então, indo pelo lado da extinção da civilização, ela teria passado por esse período, né, de seca. E também depois, lógico, pela invasão dos espanhóis. Os espanhóis teriam aí dizimado essa civilização. O que é interessante ressaltar essa questão da dizimação da civilização maia é que antes disso veio a dominação dos astecas e ficou uma coisa bem complicada, digamos assim, porque aí veio a deturpação dessas civilizações. Só um adendo que eu queria fazer. Porque essas civilizações elas pararam na história como civilizações brutais, no sentido dos sacrifícios humanos. Quando a gente fala em Azteca, né, a gente vai logo por essa questão dos sacrifícios humanos. Eu só quero que fique uma coisa clara. Os sacrifícios humanos, eles não são das civilizações astecas ou maias. Eles são de outra civilização do povo chamado Tolteca, que invadiram as civilização asteca e a maia. E eles trouxeram essa ideia sangrenta de sacrifício, tá? Tanto é que depois eles foram expulsos para essas civilizações. Então é bom que isso fique bem claro. Na questão, volto a frisar, da extinção, principalmente da maia que passou por esse período de seca, ou seja, ela já estava debilitada quando os espanhóis chegaram em suas terras, né? E da mesma forma aconteceu com os astecas, eles estavam debilitados já, mas como que os astecas estavam debilitados? Por seca também? Não. Os astecas eles ficaram debilitados em brigas entre si. Os seus últimos imperadores, né, que eram irmãos, eles conflitavam entre si, o império ficou enfraquecido, e quando Cortés chegou, o que aconteceu? Ele só fez um jogo de estratégia, uma briguinha, um leve trás, sabe? Uma futriquinha, como a gente fala. E ele conseguiu desestruturar ainda mais essa civilização por dentro. Ele corroeu essa civilização por dentro.
eles tinham uma ideia de que iriam chegar deuses, né, do além-mar. Então, quando esses deuses chegassem, eles tinham que ser recebidos. E foi isso que eles fizeram. Eles colocaram o Cortês, né, digamos assim, os espanhóis, dentro da civilização. Então, isso foi corroendo essas civilizações de dentro para fora. Então, foi muito fácil a derrubada delas nesse sentido. Antes, não teria sido tão fácil. Se eles tivessem chegado no auge dessas civilizações, no auge moral, no auge de desenvolvimento, com certeza seria bem mais difícil para o Cortês se estabelecer lá dentro e destruir essas civilizações. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Ele falou também, eu acho, sobre a presença de pinturas que antecedem as civilizações. Acho que foi isso. Essas pinturas se mostram esses humanoides, digamos assim, nessas criaturas humanoides, porque assim, fica claro que essas civilizações, dizem os arqueólogos e os ufoarqueólogos, que elas são bem mais antigas do que a história data, né? Elas começaram a se estabelecer nesses territórios bem antes do que é datado pela história conhecida. Então, além delas terem essa ligação com os Atlantes, né, elas trouxeram esses ensinamentos atlantes, bem mais limitados do que teria na Atlântida convencional, mas trouxeram esses ensinamentos, mas também elas teriam tido esse contato direto com essas civilizações extraterrestres, até pela própria pintura, né, do túmulo lá do seu imperador que eu falei para vocês, que mostraria que ele teria voltado para sua civilização, não que ele teria morrido, ele teria voltado para sua civilização de origem. E outros contatos também daquilo que teriam virado deuses, né? Mas eu quero fazer um adendo rapidinho, que tem que ficar uma coisa muito clara, gente, que apesar de ter essa vertente de que os deuses dos maias, dos astecas, dos incas, eles seriam vindos de outros planetas, é bom que fique claro que a ideia que eles tinham de cultuar animais, digamos assim, não era o animal em si e não necessariamente ligado a outros planetas. Era o que esses animais representavam dentro da natureza. Então eles digamos assim, cultuavam essa representação, assim como os egípcios faziam também. Tá? Não era o animal em si, porque se a gente for ter essa ligação, essa imaginação de que era o animal em si, a gente vai começar a ver esses povos como povos bestiais, né? Povos que não tinham esse entendimento. E na verdade era todo um arcabouço que vinha por trás dessa adoração por esses animais. Então que fique isso bem claro para que essas civilizações parem de ser deturpadas como estão sendo deturpadas ao longo da história. Infelizmente. Eu espero ter respondido. Quem tem mais alguma pergunta, questionamento? Mestre Tucano? Eu vejo. Posso falar? Pode, o mestre Tucano, nosso anfitrião, alô? Ouvindo. Ah, tá certo, tudo bem. Eu tô tentando. É que meu braço cansou, eu tô tentando botar o celular aqui de uma maneira mais. E eu quero agradecer você, que se não fosse você, né? Você que não, mas se preocupe não, nós estamos aqui pra você foi quem resolveu a questão todinha, foi você. Mas tá dando para acompanhar, tá dando para ouvir, tá dando para... Eu só queria saber se eu respondi o questionamento dele. Eu respondi, ficou legal? Mais alguma? Mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito. Teve essa questão das sedes, né? Das guerras entre eles, mas já tinha conhecimento astronômico. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Eu enxergo, mas eu não tô. Sim, os mais já têm esse conhecimento de astronomia. Eu enxergo, eu só não tô ouvindo direito. Não tá ouvindo direito? Eles tinham esse conhecimento de astronomia. Mas um pouquinho mais alto, Bernardo, para que ela ali veja. Com relação à questão do desaparecimento da civilização, né? São várias teorias. A questão da seca, da fome e tal, essas coisas. Mas eles tinham conhecimento de astronomia. Eles tinham conhecimento dos fluxos dos ventos, né? Eles sabem que o fluxo do vento indica posição de quê? De água.
Então, a distância deles para o oceano, tanto o Atlântico quanto o Pacífico, não era tão grande assim, se vocês olharem nos mapas. Então, eles tinham conhecimento, não poderiam ter seguido essas orientações. Não sei se essa teoria é válida, mas ela é ventilada, que seria a teoria que teriam seguido e tinham conhecimento de chegar até o litoral. Chegando no litoral, eles teriam alimentos. Então, é porque eu acho que a questão da fome, ela é uma teoria que, a meu ver, não me convém. Passo a palavra. Não, é só uma colocação. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sim. Tudo bem? Só é uma colocação. Essa ideia da seca realmente é uma vertente, né? Mas, apesar deles terem esse conhecimento grandioso na área da astronomia, eu acho que foi meio que, eu não sei, talvez uma espécie de pegadinha da natureza que eles não conseguiram prever, sei lá, alguma coisa do tipo. Eles não conseguiram agir a tempo, eu não sei dizer. Mas, com certeza, esse conhecimento astronômico deles é inegável. Eles têm templos até hoje, né? Templos erguidos, simplesmente para pesquisa astronômica. Então, não tem como negar o conhecimento deles com relação à Terra, com relação à movimentação, com relação até mesmo aos intempéries, né, da natureza. Então, realmente, não sei dizer por que eles teriam sido pegos assim, mas teria sido muito tempo, né, de uma fome que dizimou aí grande parte da civilização maia. Interessante, talvez seja mais uma ideia de pesquisa um pouco mais aprofundada, né, sobre a extinção dessa civilização. Posso falar? Tranquilo. Sim. Falando aqui dos maias, né, o que eu conheço. A civilização maia, ela foi uma civilização avançadíssima para o seu tempo e, enfim, a nível planetário, foi uma das civilizações mais avançadas que existiu. Ela além de ter profundo conhecimento de astronomia, ela tinha a contagem do tempo muito precisa. Ela tinha a contagem do tempo, ela só não é mais avançada do que o relógio atômico que foi feito de uns anos atrás. Ela tinha a contagem exata do ano, da questão do solstício. Eles contavam, eles tinham um aparelho que eles contavam os solstícios de inverno, de verão, as estações do ano. Assim, para complementar o que a Kaline falou e para adentrar nessa questão do desaparecimento, né, da civilização maia. Eles tinham eu esqueci o nome do aparelho que eles contavam, esse solstício, né, sabiam a época do plantio e da colheita, né? E, além de tudo, foi uma das civilizações que teve um grande desenvolvimento nessa parte hidráulica, né? Eles tinham cisternas de abastecimento de água, né? E canalizações do rio, dos lençóis freáticos para essas cisternas. Como? Não, na época não tinha tubo de PVC nem de cobre, né? Era o que eles faziam, perfurações em pedra para que a água corresse até as suas cisternas. Foi uma das primeiras civilizações que inventou esse tipo de abastecimento de água, né? Que eles usavam tanto para abastecimento da cidade em si, quanto dos templos, da área dos nobres e tudo mais. Por isso que essa questão ainda é polêmica. Por quê? Porque uma civilização que tinha todo esse conhecimento de quando plantar, de quando colher, eles faziam tinha até a rotatividade do solo, para o solo não ficar saturado, eles tinham esse conhecimento. E, além disso, da canalização da água, né? Que serviu tanto para abastecimento de água mesmo normal da cidade, quanto da irrigação. E também, aí, assim, já adentrando também assim, uma parte mais, digamos, socio-militar, os maias, essa região deles era uma rota
era uma rota de comércio, né? Então, como se fosse o comércio que existia antes. E eles ficavam bem no meio dessa rota. Existiam muitos conflitos, lógico, existiam. Mas essas guerras dele, falando da civilização maia, né? Era uma guerra mais para domínio. Eles matavam, realmente. Lógico, numa guerra, né? Vai existir as pessoas que vão viver e as que vão morrer. Mas o maior intuito dele era como se fosse uma guerra de xadrez. Era capturar as pessoas, especialmente o rei. Capturando, a outra civilização ficava sob domínio da outra. Então, assim, essa civilização, no meu entendimento, pode até ser que tenha realmente faltado alimentação, ter tido uma grande seca que tenha dizimado a civilização, né? Mas os estudos arqueológicos, né, que existe, é como se tivesse tido uma ruptura abrupta. Não, ela morreu, acabou, bem aqui nesse dia, e nesse dia em diante não existiu mais. Eu não conheço nenhuma civilização, pode até ser, por exemplo, civilização egípcia, né? O grande Egito, o alto, o médio e o baixo Egito, que dividiu em três, digamos assim, quase em três civilizações distintas, mas mesmo com a sua queda total, né, com o domínio dos romanos, ela perdurou, conhecimento e tudo mais. A Maia não, é como se tivesse cortado assim abruptamente. E essa teoria de que eles teve uma grande seca ou acabou a alimentação e eles morreram, realmente é complicado por eles terem essa expertise de canalização de água, de plantios e tudo mais. Eles realmente tinham esse conhecimento, assim. As civilizações que são geralmente nômades, elas geralmente, aí elas realmente assim, o conhecimento dela acaba se perdendo, né, na história. Por quê? Porque a civilização nômade tem que carregar coisas, carregar objetos e às vezes acaba realmente morrendo. Agora a civilização maia não. A civilização maia era uma civilização fixa, né? Ela tinha uma localização, né? Ela tinha suas cidades que eram baseadas, enfim, na constelação de Órion, em todo um formato que tenha basicamente parecido com a egípcia. Mas assim, esse conhecimento que eles tinham de tecnologia de canalização, essa parte hidráulica, né, era perfeita. As fontes dele, as fontes de canalização de água, por exemplo, se você botasse, tinha dois locais, né, tinha duas saídas de água. Se você botasse um pote em uma e um pote na outra, eles estavam, como a gente chama em arquitetura, eles estavam no mesmo nível, né? O mesmo nível, não estava nenhum mais baixo do que o outro. Se botasse dois potes, eles enchiam os dois ao mesmo tempo, na fração de segundo exato. Então, assim, essa questão da seca é uma teoria, existe, eu concordo com a Kaline aí, mas eu acredito o meu ponto de vista, acredito que essa civilização, ela foi cortada, esse vínculo de vida, esse vínculo de conhecimento, acredito que por outra situação. Dizimar 100% é um negócio até complicado de acreditar, mas assim, é o que a teoria da arqueologia e da ufoarqueologia tem, que se convergem, tá? E mesmo assim, todos os relatos de livros e conhecimentos que eu tenho, foi disso, que ela teve esse corte abrupto e que, por exemplo, de um dia para o outro ela sumiu. Não tem nos próprios relatos de pinturas e tudo mais. É como se eles estivessem fazendo uma pintura aqui e acabou no meio e ninguém continuou. Mas é isso aí que eu tinha que colocar, esse conhecimento a mais de relógio atômico. Ele tinha um relógio muito preciso, e essa questão da canalização que eles tinham, que era exatamente perfeita.
perfeita mesmo. E também a questão das cisternas, eles faziam grandes barragens, né, na verdade. Todas elas canalizadas para por exemplo, para uma fonte, um chafariz, onde as pessoas iam lá, pegavam sua água e saíam. Eu sei que pode acontecer, enfim, de uma civilização desaparecer, mas a probabilidade de ser isso, acredito eu, que seja, digamos, mínimo. Acredito que tenha sido por outro meio, mas é isso aí. Bem, era isso aí que eu tinha que falar. Pronto. Sim, eu não escutei assim, completamente o que você disse, ficou um pouco picotando, mas realmente, levando por esse lado, é extremamente esquisito uma civilização desaparecer assim. Essa teoria da seca, ela é bem aceita, né, de que teria sido antes do seca, não só um dia. Exato, mas exatamente. É como se eles tivessem sido pegos assim de surpresa por uma coisa que eles não conseguiram dominar. E assimilar. Realmente é bem complicado, porque os maias, é bom a gente lembrar, por exemplo, aquela confusão que teve em 2012, de que o calendário maia teria dito que o mundo ia acabar, quando na verdade eles só descreviam os fins de ciclos, né? Um ciclo para começar, exatamente, e não o fim do mundo. Alguém está falando? Então, Não. Não? Então, eles descreviam esse fim desses ciclos, né? Nesse calendário, não o fim do mundo, até porque eles não acreditavam que, digamos assim, que o tempo era linear. Eles não acreditavam nessa linearidade do tempo, eles acreditavam em repetições de coisas, digamos assim. E se a gente for observar a história, realmente a história ela não é linear, né? Ela é cíclica. Os fatos se repetem, muitas coisas se repetem. Então eles tinham esse entendimento preciso do calendário de 365 dias. Eles tinham 2 calendários, de 365 dias e outro de 270 dias, que eles usavam para cerimônias. Eles tinham a noção das estações bem definidas. Eles tinham noção de equinócio, de solstício. Eles tinham noção das fases da lua, extremamente precisa essa noção. E que tudo isso eles usavam para reger a sociedade deles, né? As colheitas, os cultos, as cerimônias. Eles observavam até mesmo o ciclo menstrual das mulheres, o ciclo das parturientes, né? Da questão da gestação. Então tudo isso era observado por essa civilização. O avanço delas é inimaginável para aquela época. E realmente uma civilização desaparecer dessa forma é uma coisa a se pesquisar, né? Eu acho que merecia até mais um pouco mais de ser mais aprofundado aí pelos arqueólogos e pelos ufólogos também. Enfim, alguém tem mais alguma colocação? Só para vocês terem noção, né? Essa canalização que eles faziam, né? A canalização da água, quando iam para as cisternas e para o consumo dos chafarizes que as pessoas iam para pegar para beber, eles faziam um sistema de filtragem antes da água ser captada. Só para vocês terem noção, eles tinham noção de filtragem de água, né? Então não era uma civilização comum que chegava na beira do rio, pegava um balde, enchia d'água e bebia água diretamente. Eu sei que na época, tudo bem, os rios eram bem mais limpos do que hoje, mas eles faziam esse tipo de... eles tinham um sistema de filtragem. Toda a água, tanto a das cisternas quanto a de consumo comum, né, da cidade, era feita essa filtragem. Então não era uma civilização, não é uma civilização comum, é uma civilização realmente diferenciada. Além de conhecimento astronômico bem avançados para a época, né? Com certeza. Sim, Ana Kaline. essa questão das cisternas, só colocando um adendo, é bom que fique claro que, como eu já disse, inclusive foi motivo que na reportagem do Globo Repórter, muito bem feito, se alguém quiser pesquisar, falando sobre essa civilização, mas a gente estava nessa península de Yucatán, que é extremamente recheada, mas subterrânea. Não tem rios, né? Na superfície era difícil de encontrar, mas eles sabiam onde encontrar.
né? Eles se guiavam por pássaros, se guiavam por outros conhecimentos astronômicos, eles sabiam onde encontrar e eles faziam esses sistemas. Inclusive, tem algumas que ainda remanesceram, que alguns povos que ficaram lá vivem da mesma forma como eles viviam antes com essa relação à água. Foi mostrado, né? Sim. Então, realmente, esse conhecimento, sabedor de onde veio, dos Atlantes, dos extraterrestres, enfim, não tem como ser abafado, não deveria ser. Mas é bom que fique claro também que não só a Maia era extremamente desenvolvida, os Incas aqui, um pouco na América do Sul, eram extremamente desenvolvidos também com relação à astronomia, também com relação à moral, também com relação à ideia de vida em sociedade, com relação à política. Então, eram civilizações bem parecidas no seu desenvolvimento, tanto os maias quanto os incas quanto os astecas. Inclusive, teriam encontrado uma espécie de trilha ligando os incas aos índios brasileiros, né, a Amazônia, digamos assim, dentro do nosso território que eu estou falando. Né? Então, as civilizações, a gente tem uma ideia, os incas, eles dominaram, para algumas pessoas que pensam que eles ficaram só no Peru, não. Eles dominaram territórios que hoje compreendem a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Uruguai, enfim. Eles dominaram uma região muito grande e durante muito tempo. É tipo como se fosse um Império Romano da vida. Então, olha esse ensinamento essa civilização tem para nos ensinar, né, para nos mostrar, para nos passar. E elas estão sendo nós temos que parar de negligenciar essas civilizações. Por que eu falo nós? Nós somos detentores da verdade? Não. Mas nós temos um pouquinho mais de conhecimento do que a maioria. Então, é nosso dever, até como filósofo, vocês nessas áreas, é nosso dever, sim, falar dessas civilizações. E falar de forma correta. E colocar os ensinamentos que elas deixaram de forma correta e parar de lindar essas civilizações como simples civilizações indígenas que não tiveram muita coisa para mostrar, ou que foram simples agricultores, nada contra os agricultores, mas eles não foram só isso. Então, os ensinamentos que eles deixaram vão servir para a humanidade enquanto a humanidade existir, porque são atemporais, porque são ensinamentos tanto na questão da astronomia, da política, das plantações, mas também da ideia de moral que eles tinham, que era grandiosa, os egípcios, os maias, os astecas, enfim. A ideia de moral que esses povos tinham era muito linda, eles mostraram que uma civilização pode existir pautada na moral, no bom, no belo, no justo. Então, por que não colocar aplicar esses entendimentos agora, entende? Então, acho assim, por que não fazer essa ligação? Por que não pegar esses ensinamentos, né? Tentar é impossível? Eu não acho. É difícil, com certeza, principalmente na moral que nós temos hoje, né? Ou na falta dela. Mas eu acho que sim, nós temos que continuar batendo nesse conhecimento dessas civilizações. Ana Kaline, Kaline? Oi, tô ouvindo. Eu queria fazer um comentário aí também. Então, é o seguinte, dentro do que todo mundo falou, eu também concordo realmente que foi uma civilização realmente, como muitas outras aí, ela foi muito adiantada para a sua época e até, em alguns aspectos, até para a nossa época, né? Bem que hoje nós já temos um desenvolvimento tecnológico, científico e várias outras áreas do mundo bem desenvolvido, né? O que falta mais para a nossa sociedade hoje é o lado moral, que tem que dar mais uma ajeitada aí para que realmente as coisas possam engrenar, né? Mas, comentando o seguinte, com relação a essas civilizações, a minha opinião, né? Eu considero muitas coisas na humanidade, dá a entender que ficou perdido, dá a entender que ficou uma coisa enganosa, eu atribuo muito isso a esse poderio, e muitas vezes o poderio europeu. Por exemplo, como chegaram na América, dizimando, destruindo civilizações, e ao mesmo tempo a sua história, a sua cultura, para que ninguém pudesse, as civilizações futuras, como é o caso nosso, ter o acesso a essa realidade. Eu vejo até, inclusive, eu posso fazer uma comparação, eu gosto muito de estudar a história do Brasil, também porque o Brasil tem uma história verdadeira
uma história que é enganosa, né? Que é para passar nos livros didáticos, contar uma história que não existiu e que a verdadeira história ela corre paralela, que tem muita coisa que às vezes a gente não sabe, muita coisa bonita. Por exemplo, os povos africanos escravizados no Brasil, esses povos trouxeram muito conhecimento, e para pensar bem a verdade, o Brasil, na verdade, a culinária, a cultura, a música, as vestimentas do povo brasileiro, muita coisa esmagadora que é de origem africana, né? Mas isso, se você for perguntar, é dizimado pela cultura dominante, né? É como que não fosse. Mas você vê que todas essas culturas, todas elas tinham um conhecimento muito grande. Como os amigos e amigas colocaram aí, eu concordo com todos aí, realmente eram povos que tinham conhecimentos muito superior para a sua época. Você vê no relato aí de todo mundo e no seu próprio relato, não são apenas suposições, não. O Júnior colocou aí uma série de conhecimento, tecnologia que a gente vê no dia de hoje. O pessoal já tinha naquela época para a realidade daquela época. Então, assim, a minha opinião não é que não tem existido tudo isso. É que o poder dominante, espanhol, português, inglês, ao chegar principalmente aqui na América, acabou com tudo isso. Você sabe que na época da Idade Média também, o poder dominante até religioso da época procurou destruir tudo através da Santa Inquisição, tudo de perseguição, fogueira e tudo mais. E tudo isso foi se perdendo. A história do Brasil, nós sabemos pouca coisa realmente da chegada dos irmãos escravizados aqui no Brasil. Um povo que veio para cá e que praticamente construiu a civilização brasileira da época, dizimando os índios aí, eles fizeram com os índios brasileiros. Então, quanto conhecimento não se perdeu aí? Então, a gente ampliando para o lado aí, Azteca, Maias e outras civilizações egípcias, foi tudo muito... foram coisas que foram destruídas. Um exemplo que nós podemos dar é o seguinte: você quer ver um exemplo de preconceito? Muitas pessoas não sabem que o Egito é na África. É na África. Mas quando você vê nos filmes, quando fala do Egito, botam pessoas como se fossem pessoas brancas, de cor branca, pessoas que, na verdade, não foram as pessoas de cor verdadeira que existiam naquelas civilizações. Então, assim, eu acredito, para resumir o que eu falei até agora, que, na verdade, o poderio, o sistema de poder por trás de tudo isso, é quem dizimou praticamente o conhecimento dessas civilizações que você muito bem colocou e que as pessoas colocaram muito bem aí também. Ok. Sim, com certeza. E eu gostaria de fazer uma observação que fica bem clara essa sua colocação. Por exemplo, os maias, que a gente está frisando bem os maias aqui hoje, eles tinham livros. Os sacerdotes maias tinham muitos livros que compilavam seus conhecimentos. E a primeira coisa que os espanhóis fizeram, os jesuítas espanhóis, fizeram, foi destruir os livros. Por quê? Porque eles se deram conta de que essas civilizações não eram tão atrasadas assim quanto eles queriam pintar. Então, o que eles fizeram? Destruíram os seus livros. Se salvaram 4. Tem 4 desses livros ainda que podem ser vistos pela humanidade. Então, a primeira coisa que acontece quando alguém quer destruir uma civilização é destruir as suas bases culturais, é destruir o seu conhecimento. Foi assim com várias civilizações ao longo da história. A romana, por exemplo, quando caiu e a Idade Média começou. Então, assim, dentro desse poderio europeu, digamos assim, quando eles invadiram essas civilizações, esses povos, eles trataram logo de tirar essa parte do conhecimento que foi produzido por essas civilizações. E os maias não foi diferente, né? Eles retiram essa base cultural, essa base do conhecimento. O que sobra? Povos bárbaros. Povos que não merecem ser estudados, povos que não deixaram nada para ser conhecido pela humanidade, a não ser barbárie, a não ser morte, a não ser rituais sangrentos. Então, isso que foi pintado dessas civilizações, e por isso que hoje nós vamos pegar um livro de ensino médio, só tem uma página dedicada a 3 civilizações pré-colombianas. Então, assim, é um absurdo. Mas por que isso acontece? Porque nós ainda aprendemos a história pelo olhar europeu.
Então isso tem que ser quebrado. Nada contra os europeus, mas isso tem que ser quebrado. Porque quando a história é contada só por uma vertente, a outra vertente vai ficar deturpada. Então essa balança não está equilibrada. Né? Então, para essas histórias, esses povos virem à tona de uma maneira correta e que nós possamos sim beber essa fonte do conhecimento desses povos, tem que ter esse equilíbrio nessa interpretação dos fatos. É por isso que os historiadores, alguns historiadores peruanos e alguns historiadores mexicanos, eles estão se empenhando nisso, mas eles são poucos. Esses arqueólogos que se empenham nisso são poucos. Então, para que aconteça essa disseminação igualitária dessas histórias, é necessário uma pesquisa, é necessário que elas venham à tona de uma maneira correta. Então, isso também é o nosso papel, digamos assim. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma colocação. Pode falar? Pode sim. Quem é? Quem é? Porque eu não estou Bernardo. É Bernardo. Ah, tá. Pode falar? Sim, o Bruno falou que sobre os tratamentos que a água recebia, que os maias davam, né, com relação à purificação, à filtração antes de ser consumida, né? Há relatos também que as cisternas recebiam luz solar durante algum tempo para depois serem cobertas. E nas casas, nas residências, eles colocavam alguma planta, algumas folhas de planta na água, né? Na água para purificar. Então eles tinham esse conhecimento que aquela água tinha impurezas, né? Então é um conhecimento não muito comum para aquela época, né? Isso é bastante interessante. De onde veio esse conhecimento, né? Sim, com certeza. Não relata qual era o químicos folha que eles colocavam. Eles de colocar folhas na água. Usar metais e outro tipo de elementos que a gente ainda não consegue entender como, né? Só para assim, adentrando mais um pouco aí dessa parte hidráulica, né, de canalização, né, que na verdade eles faziam arquedutos cavados em pedra, né, para água da chuva ou água de poços de olho d'água. Eles tinham conhecimento, eles usavam o mesmo mecanismo que depois os romanos vieram também a fazer em suas canalizações de água, né, nos arquedutos. Que eles faziam sob pressão de água, né, com estreitamento, né, com alargamento e estreitamento. Quer dizer, o olho d'água que era lá embaixo, né, numa parte bem mais baixa, ele conseguia subir a água, né, por pressão de gravidade e chegar até as cidades, né, onde, enfim, viria o abastecimento e as pessoas iam coletar essa água para o consumo, né? Então, essa civilização, para mim, né, astecas, maias, incas, todas elas, nós estamos falando aqui mais especificamente da Maia, é uma civilização que teve grande conhecimento, né, tanto astronômico quanto matemático, quanto essa parte da engenharia, né, essa parte, eles tinham conhecimento também dessa parte sanitária e como o Bernardo falou aí agora, o consumo da água, né, que eles tinham, eles sabiam que se eles não tivessem água, o abastecimento de água era uma coisa muito importante para eles, porque eles não tinham, digamos assim, um rio que passava na porta da casa deles, né? Então esse abastecimento era feito de uma forma muito científica, né? Botar assim, né? Era muito eles tinham conhecimento da cisterna, dessa questão da canalização, né, da água, para que a água, e também essa parte de como se fosse uma represa, né? Eles represavam a água na cisterna para esse abastecimento e da coleta, né, que era utilizado. Então, esse conhecimento que hoje a gente pode ter como básico, né? Mas na época era um conhecimento bem avançado, né? Além de outros, enfim, de várias. Eles tinham conhecimento, por exemplo, eles tinham conhecimento do numeral zero, eles, digamos assim, eles tinham já esse conhecimento e outros mais aí.
Sim, assim como os egípcios também tinham esse conhecimento de canalização de água, né, do Nilo, era bem parecido mesmo também com esses povos pré-colombianos, o que sustenta aí, digamos assim, um pouquinho da teoria que eles teriam vindo do mesmo povo, né, dos Atlantes. É uma coisa, são civilizações que tem muito realmente a ensinar e daí dá pano para manga para outras falésias e para outras exposições, né. Eu quero só fazer uma adendo, infelizmente eu não pude usar a slide aqui, né, por circunstâncias alheias à minha vontade, e nem os materiais que eu utilizo quando eu vou falar desses povos na minha escola de filosofia. Mas quando voltarmos aí a vida minimamente normal, que possamos fazer as reuniões presenciais, eu levo para vocês esse material que eu utilizo, que é bem legal, tá? Os livros, os mapas, tá? Tudo bonitinho para vocês terem acesso. Pessoal, Ana Kaline, eu queria agradecer, né, em nome do grupo, e avisar a todos que nós vamos encerrar agora, viu, pessoal? Porque já vai dar aqui quase 2 horas com a gente. E assim, eu queria... Tá dando para ouvir, tá? Ah, sim, tá. Então, assim, eu estava observando aí, tem poucas pessoas participando da reunião, né? Então, assim, o tema muito bom, esse tema foi muito bem explicado por ela, muito bem colocado, e também queria dizer a participação de todos aí, que participou, fizeram ótimas colocações pertinentes ao assunto, mas assim, nós temos já um tempo aqui para encerrar, já está próximo para encerrar. Queria deixar assim que a Ana Kaline pudesse dar as considerações dela e que alguém mais pudesse falar alguma coisa. Já deixar de antemão aqui o seguinte, eu deixar em aberto o pessoal, assim, se a turma quando quiserem outra reunião, para a gente combinar lá no grupo, marcar direitinho, porque também é um grupo nosso, seria interessante com mais participações, né? Eu estou achando que está pouco, inclusive, quando a gente põe o aviso, muita gente se prontifica, mas não sei o que está acontecendo, que na hora não está dando certo, né? De qualquer forma, a gente tem que entender que a internet pega todo mundo de surpresa aí. De qualquer forma, eu já queria dizer assim, de antemão, agradecer a Ana Kaline, agradecer a todos que estiveram presentes. Eu vou deixar para que ela possa fazer as considerações finais e alguém de vocês também que queira fazer alguma consideração para a gente encerrar, tá ok? Já está dando quase 2 horas de nossa live aí e eu vou ter que ter outros compromissos agora também. Ana Kaline. Ok. Eu queria agradecer, né, por vocês terem me ouvido até agora. Pedir desculpa aí, porque às vezes eu me empolgo. Eu acho muito legal falar dessas civilizações, e além de ser muito necessário. E vocês fizeram colocações muito boas. Muito obrigada por me ajudar a construir essa discussão. Muito plausíveis as suas colocações. E dizer que não cesse aqui a exploração dessas civilizações, que possamos retornar, outra pessoa possa trazer mais coisas, aprofundar mais, quem gosta mais da Maia, da Inca, ou da egípcia, enfim, trazendo aí mais coisas. E eu quero só deixar digamos assim, uma ideia para um próximo encontro, se alguém quisesse trazer falando sobre Alexandria, porque Alexandria também foi um celeiro de astrônomos, de grandes cientistas, né? Não era só a biblioteca. Então, Alexandria tem muita coisa para ensinar também. Poderia ser uma dica aí de assunto, tá bom? Ótima ideia. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Pessoal, vamos ficar à vontade aí, vamos comentar. E a ideia da nossa amiga, a gente vê quem se prontifica também, depois a gente fica em aberto para o pessoal quiser também marcar um outro dia, porque assim, a minha semana está tomada, mas quinta-feira eu estou vago aí. Se vocês estiverem vago também, viu? Porque aí a gente já ia outro dia, se vocês quiserem, ou mesmo no domingo, fica à vontade. Se quiser marcar, a gente deixa em aberto aí para que alguém queira também. Roberto. Queria fazer uma consideração final, viu? Pode falar. Ok, é porque eu tive um problema na internet aqui, passei um tempinho aí fora do ar, né? Aí não pude acompanhar tudo, né?
Mas aí eu voltei, mas o que é que eu quero dizer aqui ao final? Deixar uma reflexão com relação a esse conhecimento antigo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Então, né? Ok. Tranquilo, tá tranquilo. Porque ficou muito ruim a internet, viu? Agora que melhorou, mas vamos lá. Tranquilo, Miguel, tranquilo. Ok. Tô vendo, Miguel. Certo, Gregório. Ok. Então, pois então, eu queria deixar uma reflexão, gente, e depois eu queria até saber de vocês, se não numa outra reunião ou mesmo lá pelo grupo, sobre esse conhecimento passado, antigo, dessas civilizações, inclusive, supostamente, essas muito mais antigas, que a história não registra totalmente, e ficou assim meio que como lenda, né? Eu postei lá no grupo uma coisa que me deixou muito surpreso, que foi a pesquisa realizada por um geólogo. Parece ter descoberto o local onde se situava a Atlântida, né? E eu fiquei assim perplexo, sabe? E a pesquisa ele foi atrás de muita coisa, né? E sempre fundamentado naquilo que Platão escreveu. Então tá lá no grupo para vocês verem. Mas o que eu quero refletir aqui com vocês é o seguinte: o que é que na opinião de vocês, o que é que vocês acham em relação a essas supostas visitas? Dá a entender que existiu um contato direto, seria uma possibilidade, existiu um contato direto, que esses seres mais avançados, eles realmente, fisicamente, eles estiveram aqui, né, nas suas naves, com todo o seu aparato tecnológico. Existe uma outra vertente que diz que não. Eles vieram para cá na forma espiritual e reencarnaram em corpos de nativos que aqui já existiam, no caso os primatas. Como eles eram mais avançados, e é o que diz a tese, né? Como eles eram mais avançados intelectualmente, né? Não moralmente, porque eles haviam sido banidos, mas principalmente intelectualmente, eles fizeram os habitantes nativos daqui evoluírem, progredirem em todos os sentidos, inclusive na forma física, porque acabaram por gerar uma espécie hominídea mais aperfeiçoada. Então, isso seria uma vertente que diz que eles vieram para cá realmente, mais espiritualmente, né? E existe essa outra que diz que eles deram origem a seres híbridos, e que os deuses, eles seriam formas híbridas, surgidas, né, da relação sexual, que eles supostamente teriam tido com as mulheres aqui da Terra, né? Então, existem as três correntes. Eu, sinceramente, digo a vocês, para mim faz muito mais sentido, para mim é mais racional, né? Eu que tenho um certo tempo estudando a doutrina espírita, a segunda vertente que diz que eles estiveram aqui espiritualmente, mas que não inviabiliza a visita deles, ou seja, como se eles soubessem que muitos deles, antepassados, tivessem reencarnado aqui, ou tivessem vindo para cá, para a Terra, o que fez com que eles viessem nos visitar fisicamente, eu digo fisicamente, em razão desse conhecimento espiritual, vamos dizer assim, né? Então tem essas possibilidades. Eu não sei até que ponto é viável a primeira vertente que diz que eles estiveram realmente, fisicamente, né, e passaram esse conhecimento, né, porque existe todo esse outro contexto somente do ponto de vista espiritual, né? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, depois saber de vocês o que é que vocês pensam. Por exemplo, o Gregório citou o livro do Edgar Morin, Os Exilados de Capela. Lá ele explica justamente essa conexão espiritual, né? É bom que fique claro, né? O Gregório falou a respeito de visitas, né? Que eles viajavam espacialmente, fisicamente, nas naves e tudo. Mas, na realidade, a descrição que ele faz lá, Gregório, é uma encarnação deles aqui, mas como espíritos. Aí vem toda aquela história, né? A tese que o Kardec defende em uma das suas obras,
que são os anjos decaídos, né, a raça adâmica. E aí Sim. essa raça adâmica seria, vamos dizer assim, a personificação de todas as raças mais aperfeiçoadas, né, que esses seres fizeram crescer e nascer aqui no planeta. Os egípcios, os maias, os gregos, os romanos, né? Eles todos estariam representados nessa pleia de espíritos que haviam sido banidos de lá, né? Banidos entre aspas, que na verdade o que houve foi uma incompatibilidade de natureza, né, devido ao avanço muito grande que o planeta lá em que eles viviam sofreu, e que eles então não tinham mais como lá habitar. E aí eles tiveram que, vamos dizer assim, se unir a um planeta que estivesse no mesmo nível ou na possibilidade deles intelectual, né? E aí foram para cá para ter que recomeçar, né, e trazendo todo aquele conhecimento que eles já haviam adquirido já no planeta de origem. Então era isso, né? Deixa aí a cargo de vocês. Miguel, eu ouvi bem, achei muito interessante, até porque eu já essas vertentes eu já acompanho de algum tempo também, de lado de Capela e outras mais. Assim, na minha opinião, eu acho, já foi dito no grupo, você também mencionou aí, na sua deixa você deixou que pudesse falar, assim, e ver todas as hipóteses, né? Porque, afinal de contas, eu acho até, no meu modo de ver, que aconteceram até as duas coisas. Como você disse, a primeira é mais complicada, devido à questão de distâncias intergalácticas e tantas coisas, mas eu acredito tanto na vertente espiritual como na vertente de visitas, porque o universo é muito grande, né? A gente nós temos ainda um pouco de uma mania de querer saber explicar muitas coisas na nossa ótica, né? Então, assim, poderemos ter civilização, ninguém sabe qual rumo que uma civilização pegou, ela possa ter descoberto os segredos da natureza, a nossa física tenta hoje. Já vi aqui. Já vi. Descoberto alguma coisa mais, que a gente ter viajado, sei lá, no espaço, no tempo, de uma forma que nós não imaginamos. Isso tudo é suposição. Mas é bom a gente ir estudando, vendo. Eu também acredito plenamente na questão de Islado de Capela, com todo respeito, eu acredito plenamente. E assim, é aquela deixa da gente estudando tudo, né? Vendo tudo, olhando tudo, porque de repente a gente vai pegando coisa daqui e dali. Achei muito interessante a colocação sua, assim como do todo o pessoal. Tá, eu também, assim, aqui para complementar um pouco aí que o Miguel falou, isso é intrigante. Eu aceito, compreendo e acredito. Eu sou o cara que eu nunca fecho uma porta. Eu sempre deixo, porque eu acho que conhecimento a gente não pode fechar portas. A gente tem que deixar elas abertas, estudá-las e ver se é viável. Agora vamos lá. Vieram os exilados de Capela, vieram para o planeta. Eu entendo e compreendo. Agora vamos para o material, né? Segundo os estudos, isso não é eu não estou dizendo isso como uma verdade. Eu sempre falo em caminho, né? Isso é um caminho. A civilização egípcia, né? Tem aquela teoria que ela é baseada na constelação de Órion, não é isso? No posicionamento, principalmente das 3 pirâmides e tal. Beleza. A civilização maia, a mesma maneira. Tem cidades lá eu esqueci o nome, acho que a Kaline pode até complementar aí, que é a mesma configuração, né, do sistema solar do caçador, né, a constelação de Órion. As pirâmides principais estão colocadas em mesmo posicionamento da constelação de Órion, não só as 3 principais, a Milam, Intaca e a Onitaca. Tem outras da própria constelação, da Betelgeuse, Bellatrix, também tem o posicionamento. Vocês podem olhar, a civilização maia, constelação de Órion, vocês podem ver o traçado urbanístico da cidade, ele é em perfeita harmonia com a constelação de Órion. Aí eu também deixo para a gente estudar.
né, para a gente aprofundar os conhecimentos e ver que, lógico, veio uma civilização, aí depois veio outra, veio uma, fez uma coisa, depois veio outra, complementou, né? Você vê na civilização egípcia, né, o que eles chamam núcleo 7, se vocês quiserem, acho que a maioria conhece, que é um corte, né, de granito, né? É um corte de uma peça de granito, que ele é um formato cilíndrico, que foi achado em uma das escavações, que é o cilindro, né, o núcleo 7, que é um corte que hoje, para você fazer, né, aí imagina uma pedra de 20 toneladas em cima, para você fazer um furo, para você colocar uma peça, para ela encaixar uma na outra, né? E os cortes, além dos cortes aqui das civilizações pré-colombianas, acho que todo mundo conhece, que é um corte perfeito, as pedras se encaixando como um quebra-cabeça, né? Aí eu queria deixar essa questão eu vou botar assim, né, coincidência ou não, né, com as civilizações, com a constelação de Ouro, as pirâmides do Egito e as pirâmides e o traçado urbanístico de cidades maias que são feitas em extrema perfeição. Ah, é coincidência? Eu não sei, eu não fui lá medir, mas eu acredito que cientistas, né, pelos estudos que eles fizeram e fazem essa comprovação desse espelho, né, da civilização maia, do traçado urbanístico com a configuração de Órion, né, a configuração da constelação de Órion. Muito interessante, se vocês quiserem depois aprofundar e ver tanto a do Egito quanto a da civilização maia. Elas tinham contato uma com a outra? Eu acho pouco provável, né? Pela distância geográfica, né? Principalmente essas civilizações aqui, eu vou botar maias, astecas e incas, foram ter contato com civilizações muito tempo depois, né? Acredito que a civilização egípcia e a maia, eu acredito que nunca tiveram contato, né, uma com a outra. Ah, não, vamos lá, a gente fez uma pirâmide, vamos lá, vocês verem. Acredito que não, né? E mesmo assim tem configurações extremamente precisas segundo a arqueologia. Arqueologia e você pode ir lá, arquitetura mesmo, a arquitetura que eu digo de traçado urbanístico, as pirâmides são, enfim, não são iguais, mas tem configuração piramidal, né? Pirâmide de 70, 80 metros de altura, né? Imagine a fundação, que isso é feito de uma forma extremamente precisa, porque senão uma pirâmide estava um lado mais alto que a outra, não tinha baixada, não. Enfim, além dos... Os zigurates, né? Exatamente. Que a questão da fundação deu uma leve decaída, ou de alguma outra forma, ninguém sabe. Mas a semelhança e o intuito, né? E pirâmide não só existe em astecas, maias, incas e Egito, não. Tem na região da... Eita, caiu. E é porque aqui eu estou concentrada, você vê que eu pouco participo, porque estou aqui. Tem na região... Pirâmide tem na região da Ásia todinha. Pode pesquisar, grandes pirâmides alastradas. Júnior, horário. Se eu não me engano, parece-me que até na Amazônia já encontraram algumas algo parecido com pirâmide aí na Amazônia, uma coisa assim. Ainda digamos, vamos botar como ainda algo não solucionado, né? Mas, enfim, isso não é passado muito, né? A gente tem que, enfim, ir atrás, etc. Existe na Amazônia e na China, Mongólia e vários países ali da Ásia, tem muita pirâmide mesmo, e pirâmides maiores do que a grande pirâmide do Egito. Se vocês forem pesquisar pirâmide do Sol, pirâmide da Lua, pode olhar. Qualquer dia nós vamos visitar essas pirâmides. Com fé em Deus. Quando o Covid acabar aí. Uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer. Agora eu queria dizer para vocês fazer uma discussão aí pelas pirâmides. Mas, rapaz, tranquilo. o nosso tempo
nem está esgotando, já esgotou, entendeu? Com certeza. Eu queria sim que a gente fosse certo. Não, muito bom. Eu acho que todo mundo se colocou muito bem. Pela nossa vontade, estaremos aqui até de noite, né? Que o tema aí é instigante. Se não der uma parada, a turma vai até de madrugada. Então é o seguinte, é porque já esgotou, acho que 2 horas, mais 2 horas e pouco de conversa. E assim, se alguém quiser dar uma breve, vamos dizer assim, consideração para a gente encerrar, dá como encerrado aí. E o pessoal quiser marcar um momento para se encontrar uma noite, aí eu disse, eu estou a semana praticamente toda tomada aí de live. Na quinta-feira eu estou de folga à noite, não sei vocês. Se quiserem colocar, tentar ver no meio de semana, ou então assim, deixar lá no grupo e ir tentando fazer uma votação para outro dia, para ver que fica melhor para todo mundo, né? Bota duas opções, quinta e domingo. Aí as pessoas votam e pronto. Isso. Tem que ser objetivo. E outra também, pessoal. Eu estou falando assim de mim, mas se por acaso eu não puder estar, mas alguém puder pegar a frente também e fazer, não tem problema não. Diga assim, aí em aberto, eu até pedi desculpa, eu estou entrando assim, organizando, a gente não perder no foco, mas se alguém segue, Alberto, eu pego aqui tudo tranquilo, a gente vai. Certo é ir se encaixando e não deixar morrer, viu? Então, assim, vamos dar as considerações finais, cada um, quem quiser ficar à vontade, para a gente dar uma encerrada valendo agora. Posso falar? Pode. Eu queria só fazer uma observação rapidíssima, só para não perder o fio da meada do que foi colocado, porque foi lançado aí, né, uma dúvida de que seria coincidência ou não essa ligação das pirâmides do Egito, as pirâmides de civilização pré-colombianas, e nessa ligação delas com a constelação de Órion, Cinturão e outros tipos de planetas. Eu só digo a vocês que não é coincidência, esses conhecimentos, ele vem de uma mesma vertente e tem um significado específico para essa formação ter que ser piramidal. Mas isso aí é muito longo, depois a gente discute. Só uma dica, para esclarecer essa questão do contato, tem uma coisa bem interessante para quem quiser estudar. Estudem os Vedas, os ensinamentos dos Vedas, que são dos hindus, que lá eles dizem muito bem, eles descrevem muito bem esse contato dos extraterrestres com os humanos e que nós teríamos até conseguido, digamos assim, viajar essas outras civilizações nesse período da humanidade. É só uma dica. E o Mahabharata também. Repete aí, Miguel, por favor. O Mahabharata. Chinês, muito mais antigo. É da mesma civilização. Sim, Ramayana. É. O que falei aqui. Pessoal, então assim, eu acho que desejar um bom dia, boa tarde, bom final de semana para todos. A gente deixa lá no grupo a votação de mais 2 dias, entendeu? Uhum. Esse domingo e outro dia, e a gente vê o tema. Alguém quer se prontificar já da agora a tentar um tema, já colocar o nome? Aí, como a Ana Carlinhos fez aí, alguém quer fazer? Se propor? Gregório quer falar. Vai, Gregório. Pronto. Não, eu só queria falar que a exposição da Kaline foi muito boa. Foi ótimo. Os comentários também foram muito bons, todo mundo foi bem e tal, gostei muito. E eu acho que na quinta-feira a gente pode, né, fazer novamente, né? E eu queria ver uma exposição do Miguel. Que é isso, rapaz? Mas ele já está preparando. Ele já está preparando. Dessa, não. Pressão no Miguel aí. Gregório, eu estava dando uma ideia para o Miguel, um dia desse, conversando com ele. O Miguel poderia até assim, eu estou dando a ideia aqui, vou dar a ideia agora aqui, mas pode ser que ele não aceite aí. O Miguel poderia fazer tipo assim, noções que é matéria escura, energia escura, essa coisa. Ele até estava um dia desse no grupo falando sobre uma pessoa lá que fez tipo uma matemática dos UFOs, uma física dos UFOs. Podia botar isso aí num feijão com arroz, para nós meros mortais poder entender, né, como é que é essa coisa aí. E não seria nada melhor do que o Miguel, que é um físico, para poder explicar isso aí. Ele que é uma pessoa que é físico, mas eu sei que ele é espiritualista também, poderia fazer essa ponte aí, deixar na dica, como você muito bem colocou,
Aproveitar que o Miguelzão já está bem aqui de frente para a gente, podia ver isso aí. Mas é aquela tal história. O grupo é amplo, pode ter mais alguém que queira colocar um outro assunto. Fique à vontade. Eu vou deixar mais para frente. Né? Deixar mais para frente aí. Ok. Mas as sugestões são boas, viu? E você, Júnior, quer falar alguma coisa não na próxima reunião, explanação aí? Eita, danado. Vamos ver, vamos botar no grupo aí. Traga o Alexandria, gente. Traga o Alexandria, por favor. Alguém traz o Alexandria. Essa semana, boa ideia. Agora vamos sobre fazer Alexandria, a gente poderia falar sobre Pátias. Né? Aquela mulher que ela entendia muito isso. Eu vou fazer uma live sobre Pátia, tá, gente? Eu vou fazer uma live sobre Pátia dia 8. Pronto, excelente. Deixa no grupo pra gente poder acompanhar, viu? Profunda astrônoma. Ana Kaline, deixa no grupo pra gente poder acompanhar isso aí com você, viu? Sim. Ó, gente, pois é o seguinte, a partir de amanhã e terça-feira, se vocês me derem a liberdade, né, eu já vou colocar no grupo as sugestões, assim, de dias, tema, e ficar bem à vontade para todo mundo. Porque o que eu acho interessante nesse grupo aqui, a gente tem que ser bem solto, bem tranquilo, bem democrático, tá bom? Beleza. Mas assim, o que nós estamos fazendo até agora tá bacana, não tá, pessoal? Tá, beleza, né? O grupo tá ótimo. Pelo menos nós não estamos parados, né? Estamos funcionando. Né? Gente, pois tudo de bom para vocês, uma boa semana. E amanhã ou terça-feira, vou fazer a provocaçãozinha lá no grupo e deixar em aberto para todo mundo. Eu peço até desculpa a gente não estar no outro aplicativo, é porque eu estou participando de outras lives aí, YouTube, Instagram, rapaz, ele está funcionando. É o maior problema do mundo pelo congestionamento. O Zoom é que está mais estável, é o Zoom, entendeu? Eu participar de reunião no Zoom e ele tá show de bola. Agora aí. O Alberto está se especializando em redes sociais e aplicativos. Meu amigo, eu tô apanhando que só, Miguel. Tô apanhando pra caramba. Pensa no cabaré que não sabe nem mexer direito nas coisas aqui, tecnologia, até apanhando. Meu tempo não tinha isso. Pois, gente, pois então, bom dia para todos vocês. E, Lucimar, muito obrigado. Você apanhou muito aí segurando esse celular aí. Eu fiquei mais prestando atenção, porque eu me desconcentrei um pouquinho, o telefone caiu. Derrubei a Kaline. Muito obrigada. Desculpa aí, Kaline. Muito obrigada. Desculpa aí, Kaline. Se não fosse você... Eu tenho que agradecer. Obrigada. Se não fosse você, a gente não teria visto a belíssima explanação dela. Você ajudou muito. Ana Kaline, muito obrigado. Foi show, viu? Bacana. Parabéns, muito bom mesmo. Bota lá no grupo. Excelente. Bota no grupo lá, o dia da tua live lá, que eu quero assistir também, e o pessoal também. Isso, faça isso, Kaline. Valeu, gente. Tá bom. Que bom. Até mais. Abraço a todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima. Amém.